Olá, quinto ano, eu sou o professor James Brian Soares da Silva e neste ano de 2021 estaremos trabalhando com vocês a disciplina de História. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Vamos dar continuidade ao nosso tema do primeiro bimestre sobre a formação dos povos. E essa é a nossa quarta e última aula do primeiro bimestre que fala sobre registro de memória, cultura material. Os objetos do passado que foram preservados nos ajudam a compreender aspectos da vida cotidiana de vários povos. Objetos variados como itens de vestuários e enfeites, recipientes de uso cotidiano ou religioso, construções públicas e moradias, instrumentos de caça ou festivos podem fornecer informações sobre o modo de vida em outros tempos e espaços e fazem parte da memória de um povo. Mas o que é cultura material? A cultura material é o conjunto de objetos que dão significado às vidas das pessoas em diferentes momentos da história, e isso confere a elas identidade. Elementos simbólicos também fazem parte dos objetos que são legados pelos povos. Vejamos um exemplo. Na cultura material dos antigos egípcios, existiam muitas representações de gatos porque esses animais eram considerados sagrados pelos egípcios, tendo alguns até sido mumificados. Considerado uma divindade, o gato representava fertilidade. A representação do gato como um símbolo religioso pode ser explicada como uma referência a um animal que fazia parte da vida cotidiana dessa população egípcia. Os elementos simbólicos também podem se relacionar com a vida concreta, ou seja, com as práticas do dia a dia das pessoas. Hábitos e culturas, objetos da cultura material. As ações necessárias na vida cotidiana geram métodos próprios e novas técnicas que são criadas para lidar com os desafios enfrentados pelas pessoas ao longo do tempo. Assim, as formas das construções arquitetônicas ou dos utensílios empregados em usos diversos, como cultivar alimentos, cozinhar ou se locomover, guardam as marcas de necessidades comuns e dos hábitos mais corriqueiros da população. As marcas das necessidades comuns que geram avanços são vistas, por exemplo, na cultura do povo fenício, que atingiu um grau muito alto de aprimoramento técnico na antiguidade. A Fenícia se situava em uma estreita faixa litorânea próxima ao mar Mediterrâneo, onde hoje se localizam o Líbano e parte da Síria. Esse povo se dedicava ao comércio, especialmente ao comércio marítimo, navegando em embarcações chamadas de galés, impulsionadas pelo uso de velas e remos. Na região em que estavam instaladas, próximo ao mar, dedicar-se à navegação era fundamental. E eles souberam aproveitar os recursos naturais das áreas montanhosas próximas para obter madeira para a construção de embarcações. É possível considerar que as galés são parte da cultura material dos fenícios, pois elas comportam uma tecnologia particular desenvolvida por eles e que sustentou seu desenvolvimento econômico. Nessa imagem nós podemos ver a árvore de cedro, madeira abundante nas florestas das montanhas próximas à Fenícia, onde atualmente se localiza o Líbano. Essa outra imagem mostra a réplica de embarcação fenícia chamada galé, utilizada há cerca de 2.700 anos. Registro de memória. Agora vamos falar sobre a escrita. A escrita representa o resultado de um processo de desenvolvimento da comunicação e, entre os povos antigos, tinha uma importante função na vida religiosa e econômica.
pois os rituais e a coleta de impostos, por exemplo, era tudo registrado. As primeiras formas de escrita conhecidas foram desenvolvidas há cerca de 5.500 anos. Alguns historiadores do passado consideravam seu desenvolvimento uma transformação muito relevante e, por isso, definiram o surgimento da escrita como um marco que separaria dois períodos distintos da história, que é a pré-história, que nós já estudamos, e a história. Eles acreditavam que os registros escritos eram os recursos essenciais para conhecer a vida dos povos do passado. Hoje, sabemos que ela é muito importante, mas que não é o único recurso. Diferentes tipos de escritas. Muitos povos antigos desenvolveram maneiras distintas de escrever. Os sumérios, na Mesopotâmia, foram os inventores da escrita cuneiforme, feita sobre argila com um objeto pontiagudo chamado cunha, de onde vem a palavra cuneiforme, em forma de cunha. Já os egípcios inventaram a escrita chamada hieróglifos. Hiero, que significa sagrado, e glifo, que significa símbolo. Uma escrita sagrada realizada por escribas e sacerdotes e muito utilizada em templos e túmulos. Temos ainda a escrita dos maias, povos que viveu na América entre os séculos 3 e 10. Também criaram uma escrita por glifos, símbolos, que representavam palavras. Por isso, sua escrita se chama pictoglífica. Picto, que significa figura, e glifo, que significa símbolo. Diferente dos sumérios, egípcios e maias, os fenícios utilizavam um alfabeto, composto de 22 letras sem vogais, e podiam se unir para formar palavras. O alfabeto fenício serviu de base para o alfabeto grego, que por sua vez deu origem ao alfabeto que utilizamos na nossa língua portuguesa. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.